Muito bom dia a você que nos acompanha aqui na 93,7, a você que nos acompanha também pela internet, pela TVC HD canal 13.1. Estamos entrando na segunda hora do Jornal CBN Campo Grande dessa quarta-feira, 10 de agosto de 2022. Menos imposto, mais emprego. Oferecimento Sindifiscal MS. Hora do nosso bate-papo com o Clauber Aguiar, diretor do Observatório Econômico do Sindifiscal. Bom dia, Clauber. Bom dia, Dani. Mato Grosso do Sul ocupa a terceira menor posição na taxa de desemprego no país, mas o estado ainda tem 91 mil pessoas desempregadas, segundo a última apuração aí do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Qual é a proposta do Sindifiscal para a geração de mais empregos no estado? Até a gente estava comentando aqui, antes de entrar ao vivo, né, que hoje a gente está bem em cima do nome da coluna. É verdade, Dani. Dani, passando pela questão da qualificação, que hoje a gente não vai verticalizar em cima dessa questão, né, que é uma necessidade, a qualificação da nossa mão de obra, é uma posição de destaque que Mato Grosso obtém no cenário nacional, né, confortável, terceira colocação, então que a gente vive uma realidade de pleno emprego. Porém, hoje, nessa manhã, a gente prepara aqui dados, como você disse, que é o nome da nossa coluna, menos impostos, mais empregos. Então traremos dados aqui comprovando isso que a gente tem defendido semanalmente. Nós vamos aqui demonstrar que as empresas brasileiras que pagam menos impostos, elas realmente conseguem gerar mais empregos. Como é feito esse link, né? Temos exemplos de outros países que expandiram seu mercado de trabalho por meio de políticas de redução de impostos? Sim, Dani, não apenas de outro país, mas do Brasil, né? Inicialmente eu queria dizer que isso virou obsessão dentro do nosso sindicato, né, o Sindifiscal, que culminou esse ano eleitoral. Estamos lançando, né, uma candidatura do nosso presidente licenciado Chiquinho Assis, que vem puxando esse projeto já há 3 anos, e essa questão de geração de empregos no nosso estado virou obsessão. Nós temos a convicção que, como servidores da Secretaria de Fazenda, não somos responsáveis apenas, né, pela arrecadação, né, pelos recursos que o Estado necessita para realizar suas políticas públicas. Nós temos consciência que somos responsáveis também por essa questão que está intimamente ligada, que é a geração de empregos, tem a ver com desenvolvimento. Eu até comento internamente que a nossa secretaria, ela literalmente deveria ser Secretaria de Fazenda e Desenvolvimento, porque tudo nasce dentro do nosso estado, dentro da Secretaria de Fazenda. Nós somos 1.100 servidores com uma formação eclética e uma formação de alto nível. Um servidor fiscal na Secretaria de Fazenda, ele tem formação na economia, na estatística, na matemática financeira, né? Temas que são utilizados e necessários para que possamos pensar as políticas públicas. Dentro dos nossos estudos, né, o lançamento dessa candidatura vem nessa linha. Estamos lançando pela primeira vez o único candidato a deputado federal esse ano no estado que tem a formação necessária para levar essas propostas para Brasília. Não tivemos até hoje na história do nosso estado, né? E isso não foi um projeto individual, mas isso nasce de uma categoria, como eu disse, de 1.100 fiscais preocupados em colaborar com a nossa sociedade. Dentro dessa linha, dentro dos nossos estudos, vamos começar a apresentar dados aqui. Como eu brinquei com você, eu falei, Dani, hoje eu vou ligar o modo turbo, porque para a gente comprovar, a gente precisa trazer dados, trazer números, né? Colocar para a sociedade aquilo que a gente está pensando. Primeiro eu quero falar dos impactos que nós tivemos a partir da implantação do Simples Nacional, que foi uma modalidade que no ano de 2006, através da Lei Complementar 123, nasce no cenário brasileiro uma modalidade que vem buscar a simplificação do pagamento dos tributos, através de um único instrumento, que é o Simples Nacional, e também uma redução da carga tributária. Esse Simples Nacional ele vai pegar aqui no nosso estado mais de 80% das empresas, né? No cenário nacional a média é essa também. Então é um volume muito grande de empresários que vão se beneficiar dessa nova lei do Simples Nacional a partir de 2006.
Então vão estar ali as microempresas, as empresas de pequeno porte, e vai nascer também a figura do MEI. Importante que nesse segmento dos empresários, a expectativa de vida dessas empresas está na faixa de 5 anos. E por que isso? Passa também pela carga tributária elevada. Muitos empresários não têm o conhecimento necessário, inclusive para tocar a parte fiscal das suas empresas, e não conseguem sobreviver. A maioria não consegue chegar ao 5º ano. Essa era a realidade. Então, em 2007, a gente começa a observar um aumento da criação dessas empresas. Esse fenômeno começa a acontecer a partir dessa simplificação e dessa redução. Em 2009, a gente tem um dado interessante, porque a União calculou uma renúncia fiscal de 25 bi a partir dessa redução. Então, ela fez uma redução de carga tributária, ela renunciou a tributos que ela poderia estar recolhendo. Só que o impacto positivo que isso teve logo em seguida, isso foi mensurado, não foi mais sentido, um prejuízo no caixa da União, pelo contrário, a arrecadação vem batendo recordes sucessivos ano a ano. Semana retrasada, o ministro Paulo Guedes anunciou mais um recorde de arrecadação. Mas, no dado específico aqui do que aconteceu com essas empresas que se enquadraram no Simples. De 2003 a 2007, a gente observa que o crescimento dessas empresas menores e das outras que possuíam um regime geral, o crescimento era igual. Então, o percentual de crescimento na geração dessas empresas, da criação, digo, era igual. De 2007 a 2013, as empresas que estavam ou que poderiam estar enquadradas no Simples Nacional, houve um crescimento no número dessas empresas de quase 250%. Então, mais que dobrou a quantidade dessas empresas. Abertura de MEI, as que estavam enquadradas no Simples, que podiam entrar nesse enquadramento, houve um crescimento, então, acima de 250%. As que não estavam, no mesmo período, 2007 a 2013, cresceram apenas 107%. Então, de 2007 a 2013, período de 6, 7 anos. Tá? Em 2009, nós tínhamos no Brasil 44.100 empresas enquadradas no MEI, que é o microempreendedor individual. Em 2013, nós já tínhamos 3.659.000 empresas enquadradas no MEI, microempreendedores individuais. Isso fala para a gente diretamente de criação de empregos. Empresários, pessoas, trabalhadores saindo da informalidade, podendo criar a própria empresa, gerando empregos. Então, repetindo, sai de 2009 com 44 mil empresas no Brasil para 3.659.000 empresas. Isso tudo fruto desse cenário criado pelo Simples Nacional. Redução de carga tributária e simplificação. Mesmo com essa carga tributária menor, nesse período de 7 anos, a arrecadação dobrou. Tá? Então, essas empresas sem o Simples Nacional, muitas delas sequer existiriam. Outro dado, em 2008 e 2009, redução do IPI, foi promovido pela União. A redução que a União promoveu na carga tributária do imposto sobre produtos industrializados, é o imposto que a indústria paga. Houve uma redução. E qual foi a consequência disso mensurada em um ano? Houve um aumento na produção, faturamento das empresas de mais de 32 bilhões de reais de faturamento. Reduziu carga tributária, mas houve um aumento da produção, o que acabou compensando para os cofres da União essa redução da carga tributária. E empregos. A partir dessa redução foram mensuradas pelas empresas a criação de empregos diretos e indiretos, mais de 211 mil empregos. O IPEA, que é um órgão do governo, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, ele, de uma forma mais conservadora, através de estudos, comprovou a geração de mais de 60 mil empregos a partir dessa redução do IPI que foi promovida pela União. Falei da União, vou falar do Estado agora. ICMS, setor agropecuário. Estudo feito, tudo que eu estou passando aqui, Dan, nós temos estudos científicos que foram feitos comprovando isso que a gente está trazendo. O ICMS no Estado, redução de 4% promovida no setor agropecuário.
havendo um impacto de 586 milhões na produção. Então, o setor conseguiu produzir e gerar faturamento de mais de 56 milhões apenas com essa redução que foi promovida de 4%. Então, se subiu o faturamento da empresa, de um lado o Estado reduziu 4%, com o aumento do faturamento, essa perda hipotética que o Estado poderia ter passa a ser compensada. E com o aumento de empregos da ordem de quase 7%. Então, o setor, que é um setor que não emprega como a indústria, como o comércio, que tem uma geração menor de empregos, a partir da redução de 4% de carga tributária, conseguiu quase 7% de incremento no número de empregos, além do impacto no comércio local. Aí vamos falar do Paraguai. Falar do Paraguai porque o Paraguai levou empregos que eram para estar sendo gerados aqui no Brasil, muitos até aqui de Mato Grosso do Sul. No ano, entre os anos de 2003 e 2008, no governo Nicanor Duarte, que foi um presidente do Paraguai nesse período, ele preocupado com a economia do país, buscando estabilidade econômica, dentro das suas medidas ele cria a lei de Maquila, buscando então como uma medida, vamos chamar isso da reforma tributária que ele promoveu, buscando simplificar e reduzir. Dentro dessas medidas, a lei de Maquila propõe um imposto de 1% sobre a produção. Aliado a esse 1% que a produção industrial iria recolher, o Paraguai também contava com a energia mais barata, né? Em função da Itaipu Binacional, existe um excedente de energia lá, então eles conseguem praticar um custo de energia bem baixo. Mas o resultado dessa política, da criação dessa lei de Maquila, foi ano de 2017. O Paraguai contava com 126 indústrias criadas dentro desse modelo, pegando esse benefício da lei de Maquila, pagando apenas 1% de imposto sobre a produção. 126 indústrias criadas, abro um parênteses, que 71 delas eram brasileiras. Empresários brasileiros que saíram do Brasil para criar suas indústrias lá no Paraguai. 70% do capital que foi investido na criação de todas essas indústrias era capital brasileiro. Então, o dinheiro brasileiro indo para o Paraguai gerar emprego, gerar riqueza, gerar empregos diretos, gerar renda para a população de lá. Em 2017, já computava 17.290 empregos dentro dessas indústrias que foram criados dentro dessa política da lei de Maquila. E os setores? Essas indústrias estavam no setor alimentício, fabril, químico, farmacêutico, calçados, metalúrgico. E eu estou aqui pontuando as indústrias que foram para o Paraguai, porque grande parte delas, quase a totalidade, o mercado que elas tinham era um mercado, ou mercado externo asiático, ou mercado brasileiro. Indústrias saíram daqui, foram para lá para trazer a mercadoria para cá. E qual é o paralelo que eu quero fazer? Mato Grosso do Sul está do lado de São Paulo. Indústrias também vêm para Mato Grosso do Sul para vender seus produtos lá no mercado de São Paulo, que é o maior mercado consumidor brasileiro. Só que essas indústrias de Maquila foram para mais longe, foram para o Paraguai, para rodar 1.500 quilômetros para atender o mercado brasileiro com seus produtos. Então, a distância do mercado consumidor não é uma barreira para a criação dessas indústrias. Quer colocar? Não, pode concluir. Eu ia justamente dizer que está mais que provado por números, né? Que dá para linkar essas duas situações. Menos impostos, mais empregos. Menos impostos, mais empregos. Mato Grosso do Sul ainda. Eu falei do agropecuário, do setor agropecuário. Celulose. O Brasil já está como um dos principais hoje produtores de celulose, um dos principais produtos de exportação brasileiro, e Mato Grosso do Sul se destaca na produção de celulose. Estamos aqui em Ribas do Rio Pardo com mais um empreendimento. Empreendimento de destaque nacional, não só estadual, nacional. 14 bi de investimento em mais uma indústria no setor de celulose, no setor ligado aí à exploração da plantação de eucalipto, que nós temos hoje fartura no estado. 14 bilhões de investimento, previsão de geração até 2024, mais 10 mil empregos gerados a partir de uma indústria apenas, mais 10 mil empregos gerados a partir. E qual é o cenário necessário para a atração dessa indústria? Essa indústria, quando chega no estado,
ela recebe da prefeitura, normalmente até ganha o terreno quando é possível, 10 anos de isenção do IPTU, que é um imposto cobrado pela prefeitura, imposto predial territorial urbano. Então ela deixa de pagar esse imposto. O ISS sobre a obra, que é o imposto sobre serviço, aqueles construtores que estarão lá no canteiro de obras. O imposto que poderia estar pagando, a prefeitura também dá uma isenção desse ISS da obra. E o Estado dá o benefício da redução do ICMS. Hoje, aqui em Mato Grosso do Sul, tem condições de dar 70% de redução sobre o ICMS, projetos maiores até mais. Não vou descer em números aqui, mas reduções até bem maiores que essa. E esse é o cenário, redução de carga tributária, trazendo indústria que vai ficar aqui décadas gerando emprego, desenvolvimento. Nesse caso específico, de uma indústria apenas, de um setor industrial. Mais de 10 mil empregos gerados até 2027. Falar da China aqui por último. A China, que é o maior, é o caso de destaque no mundo em geração e desenvolvimento. A China vem crescendo a média de 10% ao ano. Crescimento econômico, na média, 10% ao ano nos últimos 30 anos. O papel que o governo adotou dentro dessa política, desde o início dela, concentra seus esforços na criação de um cenário dentro do seu país de infraestrutura, logística, estradas boas, ferrovias, para escoar produção, produtos, insumos. Então o governo foca na infraestrutura e na educação, que será necessária a formação dessa mão de obra dos trabalhadores que irão ocupar esses postos de trabalho. Então o governo centra seus esforços em infraestrutura e educação. E o cenário econômico fiscal, para gerar condições para ver esse boom de crescimento econômico. O que ela faz? A China ela tem uma taxa padrão de carga tributária de 33%. Projetos que sejam especiais aos olhos do governo pode ter uma carga reduzida, ou 24% ou mesmo 15% de carga tributária total. Então, repetindo, a padrão, 33%. Projeto que é destaque pode vir para 24% ou para 17%. O Brasil, a média no Brasil hoje, tá? Isso dado da Federação das Indústrias, 65% é a carga tributária, além da complexidade que nós temos. Dezenas de situações que o empresário está envolvido para pagamento de tributo. Na prefeitura, no Estado, na União, tributos diversos. Então, uma complexidade muito grande, além de uma carga tributária que chega a somar 65%, ao passo que na China ela pode chegar a 15% apenas. Empresas novas na China têm isenção de 5 anos de tributos. Após 5 anos, se a produção estiver voltada para a exportação, acima de 70% dessa produção, ela ainda consegue mais 50% de redução da carga tributária. Isso dentro de estudos e de um cenário comprovado que a redução da carga tributária não representa falta de recursos no caixa do governo para o custeio das políticas públicas. Pelo contrário, a redução da carga tributária, num curto espaço de tempo, ela proporciona um aumento da economia, um crescimento dessa arrecadação, suprindo toda a renúncia que possa ter sido dada no primeiro momento e, acima de tudo, ela vai proporcionar, que é o que a gente está falando e defendendo aqui na nossa coluna, a geração de empregos. Muito bem, tá mais do que provado aí. Então, estamos terminando aqui a nossa coluna de hoje com muitos dados mostrando justamente que quanto mais indústrias atraídas, mais empregos, e a atração dessas indústrias tem que ser feita, é claro, pela política aí fiscal, né, oferecendo benefícios. É isso, Clauber? Quer concluir com a proposta do Sindifiscal? Com certeza, Dani. É isso. Hoje fiz questão de trazer números e reafirmar a proposta do Sindifiscal. Temos condições favoráveis, factíveis, para defender aquilo que colocamos aqui no primeiro momento. A gente vem apresentando para a sociedade desde maio uma redução de até 6% da carga tributária, tá? Em todos os setores nossos da economia, dentro também de um cenário de simplificação, simplificar. Isso passa a ser uma obsessão. A gente vem colocando isso para os candidatos ao governo, que estão se apresentando nesse momento para a população escolher, em outubro agora próximo. A gente vem colocando essa redução aliada
a simplificação. Nós podemos fazer isso. Podemos criar em Mato Grosso do Sul um cenário diferente de tudo que existe no país. Nas outras unidades da federação, nós temos condição, sim, de liderar esse processo dentro do Brasil, em nível estadual, e buscar o cenário necessário para atrair essas indústrias para cá e podermos estar crescendo a nossa economia, crescendo também a nossa arrecadação e gerando milhares de empregos. Nós enxergamos isso, acreditamos e defendemos. Glauber Aguiar, diretor do Observatório Econômico do Sindifiscal, conversando aqui com a gente na coluna Menos Impostos, Mais Empregos. Obrigada, bom dia. Até a semana que vem. Obrigado, Dani. Até a próxima semana. 9h28 em Mato Grosso do Sul.